E aí galera, história, bom demais. Vem comigo que você não se perde, já te disse. Vem comigo que você não se perde. Na aula de hoje eu vou apresentar para você alguns pensadores, filósofos desse grande movimento intelectual que ocorreu na Europa no século XVIII. Sabe do que eu estou falando? Estou falando do Iluminismo. Já apresentei para vocês em vídeos anteriores as características desse grande movimento. Só relembrando que o Iluminismo, na verdade, ele inicia no século XVII, mas é no século XVIII que nós vamos observar agora essa grande influência em todo esse continente. A princípio na Inglaterra, França, Holanda, e depois vai se estender para outros países do continente, ok? Bem, não esqueça também, antes de nós darmos continuidade a esse vídeo, de se inscrever no nosso canal, ok? Se inscreva e ative o sininho também, para que todas as vezes que nós fizermos uma publicação, para que você seja notificado. Ok, pessoal? História, bom demais. Bem, como eu falei para vocês, eu vou apresentar para vocês sobre algumas características, alguns pensadores, algumas obras desse grande movimento. Não esqueça, galera, que o Iluminismo é um movimento que vai entrar em rota de colisão com as características do antigo regime. Lembre-se que quando nós estamos falando de antigo regime, eu estou falando de quê? Estou falando de absolutismo, eu estou falando de mercantilismo, eu vou estar falando de uma sociedade totalmente estamental e vou estar falando também de um momento em que pensar é algo extremamente perigoso. É um momento em que as verdades, praticamente, as pessoas só encontravam onde? Na igreja. E é por isso que esse período agora é conhecido como o século das luzes. É o período em que as pessoas estarão saindo agora desse fanatismo religioso e através da razão, através do raciocínio, através agora da experiência, o homem vai questionar algumas verdades. Ok? Como eu estou falando sobre alguns pensadores, eu não poderia, em hipótese alguma, galera, de mencionar para vocês sobre o pai do liberalismo político. É isso aí. Sabe de que eu estou falando? Eu estou falando de John Locke. John Locke, conhecido como o pai do liberalismo político, ele vai dizer que o homem, galera, ao nascer, ele já nasce com alguns direitos naturais. E quais direitos são esses? Os direitos como a liberdade, o direito como a propriedade. São alguns direitos e outros, claro, que o homem, ao nascer, já é portador desses. E agora, a sociedade, para assegurar que esses direitos naturais do homem seja efetivado, a sociedade agora ela vai instituir, vai escolher um governo, para que esse governo venha o quê? Assegurar. Mas a partir do momento, segundo John Locke, em que esse governo ele não corresponde a essas expectativas, que ele não assegura esses direitos naturais, então a população tem todo o direito de se rebelar contra ela, ok? Um outro grande pensador do Iluminismo é quem? O francês Voltaire. Voltaire ele é conhecido por suas críticas à Igreja Católica e também a esse absolutismo francês. Ele vai ter um encontro com as obras e com o pensamento de John Locke e ele vai ser uma fonte de inspiração para Voltaire. Bem, como Voltaire começa a criticar esse absolutismo e esse fanatismo religioso na França, ele acaba sendo perseguido. E na fuga, ele acaba indo para onde? Para a Inglaterra. E se você se recordar um pouco, você vai perceber que na Inglaterra nós temos uma monarquia, mas a monarquia lá é totalmente diferente do que nós encontramos na França. A monarquia na Inglaterra é uma monarquia parlamentarista. E agora Voltaire ele vai escrever uma das obras mais conhecidas do Iluminismo, que vai ser o quê? As Cartas Inglesas. Nessa obra ele vai criticar este absolutismo francês e vai tomar como pano de fundo o quê? A Inglaterra. Ele vai dizer o seguinte: olha, vocês na França, vocês estão tendo um rei que manda, faz absolutamente tudo, é ele que manda e desmanda, e aqui na Inglaterra, pessoal, esse é o modelo que deveria estar em vigor nesse país, nessa nação.
Aqui nós temos uma monarquia, mas nós temos um parlamento agora que vai dialogar. Nós temos o rei, mas quem toma a decisão é o parlamento. Ele vai mostrar também, já que a Inglaterra tinha aderido a essa reforma protestante, lembra? Iniciada por Lutero em 1517. Nós temos a igreja anglicana aqui na Inglaterra. E lá nós temos essa liberdade de expressão. Lá nós temos a oportunidade de conhecermos um pouco mais essa palavra de Deus também. E agora o que é que nós vamos perceber? Lutero observa a Inglaterra e cada vez mais ataca a França. E não por acaso, Voltaire ele é conhecido como aquela pessoa que mais defendeu essa liberdade de expressão. Não por acaso, uma das frases conhecidíssimas de Voltaire é uma frase que diz mais ou menos assim: olha, eu não concordo com você em uma única palavra, mas vou defender até a morte o direito de você falar livremente. Percebam que esse falar livremente é por quê? Porque numa monarquia absolutista você não pode. Pensar é perigoso. Você não pode agora expressar a sua opinião, as suas ideias, o que você pensa. E agora, Voltaire vai dizer o seguinte: nós somos livres, pessoal. Você precisa ter essa liberdade de falar o que você quer. Além de John Locke, Voltaire, não poderíamos também deixar de apresentar para vocês sobre Montesquieu. Montesquieu, uma das suas obras mais conhecidas é o que? O Espírito das Leis. Na sua obra, Montesquieu vai dizer o seguinte, que não é bom que o poder esteja concentrado nas mãos de uma única pessoa, porque a tendência é que esse homem concentre esse poder em suas mãos, ele tem uma grande probabilidade de abusar dele. Então Montesquieu vai propor agora a divisão do poder em três: no executivo e no judiciário, ok? Desde que cada um tenha autonomia administrativa, para que nenhum venha interferir no espaço do outro. Essas são as principais ideias de Montesquieu. Um outro grande pensador do iluminismo é quem? Jean-Jacques Rousseau, o grande Rousseau. Na sua obra, O Contrato Social, Rousseau vai dizer que todo poder emana do povo. Quem tem o poder é o povo. Então, à medida que um governante, que um governo, assim como John Locke pensava de forma semelhante, Rousseau vai dizer o seguinte: a partir do momento que esse governo agora não está também correspondendo às expectativas dessa população, como o poder está concentrado nas mãos do povo, o poder tem a obrigação, ou melhor, o povo tem por obrigação praticamente de tirá-lo, esse governante, desse poder. Interessante que Rousseau ele vai agora, de uma certa forma, servir de fonte de inspiração para um grande momento que ocorreu na Europa e que impactou praticamente todo mundo, que foi a Revolução Francesa do ano de 1789. Então, com as suas ideias de igualdade, liberdade, fraternidade, nós vamos observar que Rousseau agora serve de inspiração para essas pessoas. E é interessante também quando Rousseau nos diz o seguinte: ele diz que o homem é bom. O homem é bom por natureza. A sociedade é que acaba agora o quê? Transformando este homem, transformando este indivíduo. Então, seria interessante que o homem permanecesse por muito tempo nesse estágio, ou melhor, nesse estado de inocência, para que ele não viesse a ser corrompido por essa sociedade. Provavelmente você já ouviu aquela expressão em que nos diz que o homem é produto do meio. Uma grande obra também que impactou, que revolucionou a Europa nesse período é a publicação da Enciclopédia no ano de 1751, organizada ali praticamente por Diderot e outros pensadores. O que é na verdade essa grande obra? O que é essa enciclopédia? Lembre-se que quem era detentora desse conhecimento era a Igreja Católica. Observe que quando nós tivemos a Reforma Protestante, uma das medidas adotadas pela Igreja foi o Concílio de Trento. Nesse Concílio de Trento ficou determinado que esse index deveria ser cada vez mais atualizado. O index era uma relação de livros em que a Igreja Católica dizia praticamente quais daqueles os seus seguidores poderiam ler e quais daqueles livros não poderiam ler.
Entre esses livros que não poderia ler, nós tínhamos de diversos filósofos, nós tínhamos alguns livros de Aristóteles, de Sócrates, Platão e de outros. Bem, então quando esses pensadores agora organizam essa enciclopédia, o que é que eles estão fazendo? Eles estão reunindo diversas áreas do conhecimento em um único espaço, ok? Pronto, organizando nesse único espaço, o que é que ele está dizendo? Eles estão refutando, eles estão dizendo que não mais compactuam com aquela forma de verdade que era estabelecida pela igreja. Então o iluminismo, pessoal, olha, já que ele está rompendo com essas características do antigo regime, e uma dessas características era esse fanatismo religioso, então a enciclopédia é o que? É trazer, é dar esse conhecimento para o homem, é libertar o homem dessas algemas, dessa religiosidade e dar a oportunidade dele conhecer agora através da razão. E esses pensadores agora diziam o seguinte: quanto mais o homem tinha acesso a esse conhecimento, mais esse homem poderia ser feliz. Outro grande personagem do iluminismo é Adam Smith, que é conhecido como pai do liberalismo econômico. Por favor, não confunda Adam Smith com John Locke. Enquanto John Locke ele é conhecido como pai do liberalismo político, Adam Smith é conhecido como pai do liberalismo econômico. Mas por que ele recebe esse título, Gilberto? Simples. Se o iluminismo ele vai combater as características do antigo regime, e entre essas características nós temos o mercantilismo. O que é o mercantilismo? É a intervenção do Estado sobre a economia. Era a obrigatoriedade praticamente que cada colônia, através do exclusivismo comercial, era a obrigatoriedade que essas colônias tinham de comercializar exclusivamente com suas respectivas metrópoles. E Adam Smith vai dizer o seguinte: olha, vai discordar dos fisiocratas. Adam Smith vai dizer que a fonte de riqueza não mais é a terra, como se pensava até alguns anos atrás. A fonte de riqueza é o quê? É o trabalho. O trabalho é a fonte de riqueza. Então, ele defendia a ideia que as nações, ou melhor, que essas colônias começassem agora a comercializar com quem ela quisesse. Aquilo que você tivesse de melhor, o produto que você tivesse de melhor, isso que você deveria investir. E quem vai gostar muito dessas ideias é a Inglaterra, que em meados do século XVIII vai estar passando por esse processo da Revolução Industrial, estava ali, ó, com muita vontade mesmo de despejar uma grande quantidade de produtos agora produzidos por eles. E para encerrar, pessoal, eu não poderia, hipótese alguma também, deixar de mencionar para vocês sobre os déspotas esclarecidos. O que eram os déspotas esclarecidos? Eram, na verdade, reis que observaram agora esse grande movimento intelectual que estava ocorrendo em toda a Europa e com medo de perder os seus privilégios, querendo se manter no poder agora, eles vão aderir a algumas ideias do iluminismo, vão fazer uma série de mudanças, de reformas em suas respectivas nações, para que eles permanecessem no poder, ok? Essas pessoas são chamadas de déspotas esclarecidos. E entre esses déspotas esclarecidos, nós poderíamos citar para vocês aqui Marquês de Pombal, Catarina II, e também poderíamos citar para vocês sobre Frederico II, ok? É isso aí, galera. História, bom demais. Estou encerrando por aqui, e como falei no início desse vídeo, o principal objetivo dessa aula era, de forma bem sintética, apresentar para vocês alguns pensadores e algumas obras do iluminismo. Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho também, para que todas as vezes que nós fizermos uma publicação, que você seja agora notificado, ok? Curta e compartilhe também, para que o nosso trabalho tenha um alcance maior possível. E lembre-se, história é bom, história é bom demais. Tchau, tchau, nos veremos no próximo vídeo.